Olá, bem-vindos! Hoje a gente vai mergulhar fundo num dos textos mais fascinantes da mística judaica, que é o livro do Zohar. E o que a gente vai ver é um conceito que, vira de cabeça para baixo a nossa ideia do que é uma oração. Já parou para pensar se uma oração não é só um pedido, mas sim o gatilho para uma reação em cadeia que reverbera pela realidade inteira? Então, vamos lá. O que será que acontece de verdade quando se faz uma oração? A gente tende a pensar nisso de uma forma bem direta, né? Mas o Zohar chega e nos convida a questionar. E se cada oração fosse, sei lá, como jogar uma pedrinha num lago cósmico? E se ela criasse ondulações que vão até as estrelas? É essa pergunta que vai guiar a nossa conversa de hoje. E aqui a gente já vê de cara a diferença. De um lado está a visão mais comum, né? Quase uma troca. Um pedido que espera uma resposta. Simples assim. Mas aí, do outro lado, a visão do Zohar é uau, é toda uma jornada. Começa com uma intenção que sobe, que se une a algo maior e que então gera um fluxo de volta. É uma mudança radical na forma como a gente entende o nosso papel nisso tudo. Ok, vamos começar pelo começo. O que é, afinal, uma oração? Para entender a visão do Zohar, a gente precisa ver que ela é muito, mas muito mais do que só palavras. É uma energia. É o ponto de partida de uma jornada. E o protagonista dessa história toda tem um nome. É o Man. É um termo em hebraico que aparece no Zohar e ele representa basicamente a própria oração, a intenção pura que nasce aqui embaixo. Pensa no Man como se fosse o herói da nossa história, sabe? Aquele que está prestes a começar uma jornada épica, saindo do nosso mundo para buscar uma conexão lá no alto. E olha só que fundamental essa citação do Zohar. O ponto-chave aqui é a condição que ela coloca. Basicamente o que está sendo dito é que todo o mecanismo cósmico depende da nossa iniciativa. Sem esse man, sem a intenção humana que vem de baixo, as forças espirituais superiores simplesmente não agem. A nossa intenção é o que dá a partida em tudo. Beleza, mas para onde essa oração vai exatamente? Bom, o Zohar nos dá um mapa, uma espécie de arquitetura cósmica. É por essa estrutura que a nossa intenção vai ter que viajar. Então, vamos imaginar a realidade como um prédio cósmico de vários andares. Cada andar é um mundo espiritual diferente. A gente tem Asya, Yetzira, Briá, até chegar no mais alto, Atzilut. E cada mundo desses tem seus próprios habitantes, digamos assim, que são os Partsufim. E para subir de um andar para o outro, a oração precisa atravessar umas barreiras, uns portões chamados de firmamentos. E dentro desses mundos, a gente encontra os tais dos Partsufim. Calma, não se assusta com o nome. Uma boa forma de pensar neles é como, sistemas espirituais. Cada um deles tem duas partes principais. Uma parte de cima, a G, que é a parte que doa, que envia, e uma parte de baixo, a HP, que é a parte que recebe. Guardar essa divisão é a chave para a gente entender como a ajuda espiritual acontece. Ok, agora que a gente já tem o mapa, vamos seguir a jornada do nosso herói, o Man. E é importante lembrar, essa subida não é algo passivo não, é uma escalada ativa, que conta com a ajuda das próprias estruturas da realidade que a gente acabou de ver. Esse caminho tem um passo a passo bem definido. A oração começa aqui embaixo com a intenção. Daí ela ganha força e, pum, cruza a primeira fronteira. E a partir daí ela não está mais sozinha. Ela é recebida e passada para o nível seguinte. Pensa numa corrida de revezamento cósmica, onde cada nível passa o bastão para o próximo, impulsionando a oração sempre para mais perto do seu destino final. Mas como é que essa passagem acontece na prática? A analogia do guindaste é perfeita. Imagina um guindaste, que é o nível espiritual superior, para pegar o container, que é o nível inferior, ele não puxa de longe, não. Ele desce uma parte dele mesmo, o gancho, que seria a sua parte HP, para se conectar direitinho com o container, que é a parte GE do nível de baixo. E aí, uma vez que essa conexão está feita, o guindaste simplesmente sobe, levando o container junto com ele. Entende a diferença? A oração não é empurrada para cima, ela é içada, ela é elevada no movimento de cooperação. É exatamente assim que um nível ajuda o outro a subir. E então, depois de toda essa jornada incrível, a nossa oração chega ao seu destino. Mas o objetivo final nunca foi só chegar lá no topo. O objetivo era provocar um evento de proporções cósmicas. Esse evento tem um nome, Zivug. É um termo em hebraico para união, acoplamento.
é a unificação perfeita, lá no topo da realidade. E o mais incrível é que aquela oração que começou como uma simples intenção aqui embaixo, não é só uma espectadora disso tudo, não, ela se torna a chave que afina a orquestra cósmica inteira, criando uma harmonia simplesmente perfeita. União, harmonia, fluxo. O resultado desses divulgo é isso, perfeição. Uma união completa, uma harmonia absoluta e, o mais importante de tudo, a criação de um novo fluxo. Um fluxo de luz, de energia divina. Esse é o clímax de toda a jornada da oração. Tá, mas por que tudo isso? Para que toda essa jornada de subida, de unificação? Qual o propósito final? Bom, a última parte da nossa análise revela exatamente isso, o verdadeiro motivo por trás de todo esse processo. É que a jornada não acaba lá em cima, no topo. Aquela união, o Zivug, libera uma cascata de luz que faz todo o caminho de volta, descendo por todos os mundos que a gente viu. É esse fluxo de retorno que nutre e sustenta a realidade inteira. Ele traz bênçãos, sabedoria e, como se fosse um quiroprático cósmico, ele vai realinhando tudo, corrigindo as fraturas entre o mundo físico e o espiritual. E aqui está a grande virada de chave, a conclusão que transforma tudo. Nessa visão, orar deixa de ser um ato de pedir para se tornar um ato de participar. É como se a oração fosse uma ferramenta de manutenção cósmica, um mecanismo que nos torna parceiros ativos na unificação da realidade. É uma responsabilidade e um poder que a gente mal consegue imaginar. E isso tudo nos deixa com uma pergunta bem profunda. Se cada intenção que temos tem o potencial de iniciar essa jornada cósmica e ajudar a reparar o universo, o que isso significa? Qual passa a ser a nossa responsabilidade ao usar uma ferramenta tão poderosa assim? Fica aí a reflexão. Muito obrigado pela companhia.